Hoje vamos falar sobre um outro personagem do Novo Testamento. Um personagem que não é dos mais importantes, dos mais significativos, daqueles que têm grandes eventos, grandes histórias. Mas alguém que participou da vida do Senhor Jesus. Na verdade, não participou da vida, participou com o Senhor Jesus, ajudou o Senhor Jesus após a morte do Senhor Jesus. Nós estamos falando de José de Arimateia. Veja, ele era uma pessoa poderosa. A Bíblia diz, nos quatro evangelhos, fala sobre José de Arimateia. Mateus 27, 57 a 60, Marcos 15, 43 a 47, Lucas 23, de 50 a 53, e João 19, de 38 a 42. Veja, irmãos, apesar dele não aparecer muito na vida de Jesus, não aparecer na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, ele foi citado nos quatro evangelhos. Portanto, ele teve uma atitude ou uma atuação muito importante, ainda que única, mas muito importante. Esses versos que acabamos de citar dizem que ele era um ilustre membro do Sinédrio. Isso é, ele participava do corpo diretivo da nação. É como se fosse um deputado, um senador. Ele era rico e era de Arimateia, de uma cidade próxima. Ele foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Após a morte de Jesus, quando os discípulos estavam com medo, quando eles estavam sem saber o que fazer, José de Arimateia foi a Pilatos, veja, ele tinha acesso, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus e lhe foi concedido. Aí a Bíblia diz que ele o envolveu num lençol fino. Ele comprou um lençol especial e envolveu o Senhor Jesus. Alguns acreditam que esse lençol é o Santo Sudário, exposto em igrejas, exposto na Igreja Católica. Veja mais, ele depositou Jesus no seu túmulo. Ele tinha um túmulo novo, que a Bíblia diz tinha sido lavrado na pedra. Isso custava muito, irmãos, fazer um túmulo, executar um túmulo cavado na pedra, levava tempo, precisava de muitos empregados para fazer isso, e, portanto, era alguma coisa custosa. Esse túmulo não havia sido usado, e José de Arimateia doou este túmulo para o Senhor Jesus. Veja o texto da nossa lição. As pessoas poderosas que foram a Jesus em busca de ajuda, sentiram que ele se importava com elas. Além disso, muitos dos ricos e poderosos não foram abertamente a Jesus de imediato. Eles esperaram até que tivessem certeza de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Assim foi com Nicodemos e com José de Arimateia. Como vimos ontem também, Nicodemos não foi imediatamente aceitar a Jesus, não foi publicamente, não demonstrou publicamente a sua aceitação a Jesus, mas atuou também na defesa de Jesus e atuou também na morte do Senhor Jesus, na assistência ao corpo do Senhor Jesus após a morte. Nós devemos trabalhar, pregar o evangelho para os poderosos, para os políticos, para os governantes, porque Deus quer usá-los para os seus propósitos. Deus quer usar os políticos, irmãos, para a sua missão. Nós temos uma ideia, infelizmente, por conta da atuação dos políticos, uma ideia muito ruim, um conceito muito ruim dos políticos em geral. Mas certamente, irmãos, nesse meio político, tem muitos que querem fazer a vontade de Deus e quando for apresentado a ele o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira correta, de uma maneira eficaz, eles vão aceitar ao Senhor Jesus Cristo e vão trabalhar para os propósitos do Senhor Jesus Cristo. Nós já temos até alguns deputados, alguns senadores cristãos que atuam em prol da pregação do Evangelho, atuam em prol da igreja cristã. Veja outro texto da nossa lição. Pessoas poderosas procurarão associar-se com o ministério genuíno por uma série de razões. Primeiro, eles querem fazer parte de algo bom que está mudando a vida das pessoas. Eles querem participar, irmãos. Se tem coisas boas acontecendo, tem muitos poderosos que querem participar destas coisas boas. Eles sabem que o envolvimento com essa obra
pode mudar a vida dele também e a vida delas. Pode mudar a vida das pessoas e pode mudar a sua própria vida. Essa é a maneira sutil pela qual ricos e poderosos podem obter a ajuda de que precisam, sem divulgar publicamente suas necessidades. Portanto, irmãos, pode ser que ao pregarmos o evangelho para essas pessoas poderosas, essas pessoas influentes, eles não declarem publicamente que aceitaram a Jesus, mas eles trabalhem em secreto, ajudando a obra do Senhor. Vamos ver o desafio desta semana. Adicione à sua lista de oração diária algum incrédulo que esteja em posição de poder, alguém com quem você possa entrar em contato. Eu não sei, irmão, se nós podemos entrar em contato, se cada um de nós pode entrar em contato com pessoas poderosas, mas uma coisa nós podemos fazer, mesmo se não entrarmos em contato, colocá-la na nossa lista de oração e orar por ela, orar por um deputado, orar pelo governador, pelo prefeito, orar pelos líderes políticos. Podemos fazer isso para que eles aceitem ao Senhor Jesus e trabalhem ajudando a pregação do Evangelho. O outro desafio, envie uma carta ou um e-mail para alguém em posição de poder, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, e diga que está orando por ela. A quem nós podemos fazer isso, irmãos? A governadores, a políticos em geral, a artistas, a pesquisadores, cientistas, empresários. Devemos orar por eles. Devemos orar por essas pessoas. Nós devemos orar por todas as pessoas, irmãos. Devemos orar pelos vulneráveis, devemos orar por aqueles que são abastados, devemos orar por aqueles que têm poder, poder temporal, sabendo que o poder é temporal, que o poder mesmo é de Deus, o poder é do Senhor Jesus Cristo, e Ele está disposto a dar esse poder, a dar o poder do Espírito Santo para essas pessoas poderosas, para que elas vivam felizes, fazendo a vontade de Deus.